Estamos no nosso espaço de entrevista e vamos falar sobre o universo hip-hop, precisamente porque a GM Records and Service celebra 100 álbuns neste mês de novembro e a propósito disto vamos conversar com Sidney Gumbani Mavi, mais conhecido como DJ Sidney GM. Ele é que é responsável por esta produtora que desde 2017 tem se preocupado em colocar os rappers, na sua maioria, em CD, e é sobre este produto que nós aqui vamos falar. Em novembro, concretamente no dia 29, é lançado o 100º álbum, e é um álbum muito curioso porque é de 100 paus. Essa grande coincidência, trata-se de um rapper e produtor moçambicano que se notabilizou durante muitos anos no grupo G-Profane, um dos lendários do hip-hop moçambicano, e é por isso que nós estamos aqui no Mar à Vista para saber do Sidney como é que andam estes preparativos e como é que foram estes 8 anos em que esteve dedicado à produção discográfica com maior incidência no hip-hop. Sidney, 8 anos depois, 100 álbuns, é o sentido de dever cumprido ou nem por isso? Para o hip-hop, sim, mas para a música moçambicana em geral não, porque sinto um dever cumprido pelo hip-hop, mas um vazio ao mesmo tempo, porque ninguém deu continuidade. Então os álbuns estão aí, onde há uma série de perguntas, uma delas é 100 álbuns hoje, a pergunta é que onde é que estão a tocar? Quem está responsável em buscar para pôr além de ter prateleira? Existe uma prateleira onde vou encontrar os CDs, onde? Se existem, estão ali. Eu estou a dizer que produzi, mas onde encontrar? Então, é uma série de perguntas que não tem respostas, que o que acaba me consolando é o fato de eu saber que os álbuns foram produzidos e a informação está aí. E é um dever cumprido, sim, e com uma grande satisfação, porque tem que ter uma ideia de, nos 100 álbuns, estamos a falar de, em média, de 80 e poucos artistas, porque há dentro desta produção artistas que foram se repetindo, por mais de um lançamento, mas não é se calhar menos de 10 ou por aí 10 artistas que foram repetindo, mas é uma produção de 100, não, vamos lá considerar 90 artistas, mas quais são os shows, em que festivais estão a atuar. Então, isso também é uma preocupação, apesar de não ser o meu trabalho fazer isso, de eu fazer se tivesse condições preparadas para isso, mas o meu foco era produção e edição de CDs. Houve no início, quando começamos um projeto, na verdade, estamos ali a querer pegar tudo, mas o foco, como foi direcionado, que era a gestão da pista, mas comecei a ver que aquele caminho tinha tudo para dar errado. Então foquei-me mesmo, né, nessa produção, apesar de ter um artista já agenciado, mas já cada questão de maturidade, então fomos sincronizando a coisa até dar certo. Então, no final é o mesmo, sem dúvida, um dever cumprido e muito bem. Pois, e diz que apesar dos 100 álbuns, sente que houve algum vazio no que concerne a música moçambicana no seu todo. Sei que a GM editou alguns álbuns que não são de hip hop, mas é um número bem reduzido. A que se deveu? Qual foi a dificuldade ou o desafio de penetrar em outros estilos musicais moçambicanos, para além do hip hop? O foco da GM era hip hop, só que quando sentia os manos de outros estilos de música a queixarem-se, eu comecei a ver que tinha que abrir as portas, porque assim, eu sou moçambicano, apesar de dar, mas o meu foco mesmo era o hip hop, e sempre foi. E
tinha que dar, era questão de dever cumprido com o hip hop. Eu sentia que tinha alguma coisa que eu estava a dever ao hip hop. Então, e se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Então eu sentia esse, apesar desses obdeces, né? Porque devo imaginar que produzir 100 álbuns num país como o nosso, em que fala-se de momento digital, mas mal se faz, é um desafio. Talvez, se calhar, mais à frente desenvolvemos essa parte digital, como produzir, mas era mesmo uma questão de ver algo que eu estava a dever ao hip hop, que eu não fiz. Então, por isso que eu fui mais focado no hip hop, não porque não podia fazer. Mas também é assim, se tens um grupo de pessoas que estão preocupadas em produzir um estilo de música que você também procura por essas pessoas, automaticamente as outras, porque não sabem da sua existência, porque não estás naquele, é lógico que não vão te procurar, mas vão te procurar e que ouvem e também que se preocupam com essa produção e depois começam a dizer onde eu fazer, ok, existe sim, como uma opção. Mas quais são as outras opções? Porque existem outras opções, talvez não muito focadas como a GM Records tem feito, mas é basicamente isso. Ok. Nos últimos anos fala-se muito das indústrias culturais e criativas e dentro dessas indústrias existe a indústria discográfica. Onde o Sidney está inserido e durante esses últimos 8 anos esteve dedicado. A pergunta disse que havia dificuldades de distribuição, agenciamento, realização de shows, onde é que estão a tocar essas músicas, entre outros aspectos. Então percebemos que aqui há, digamos, uma ruptura entre a produção e edição de CD e trabalhos complementares para a promoção do artista. Onde é que está o problema de facto? É a não existência de outras empresas que façam esse trabalho, ou é porque o mercado não está aberto totalmente para isso que se chama de indústrias culturais e criativas? Não é uma cadeia de valor. Um artista lançou uma música e a sua música ficou por aí, não se sabe para onde é que vai, onde é que toca, como é que se faz o booking, por exemplo, para espetáculos, a produção de videoclipes, etc. Na sua opinião, enquanto um ativista cultural também, onde é que está o problema? Não há sincronia. As coisas cada um vai fazendo como quer. E só para ter uma ideia, todos 100 álbuns, me arrisco a dizer que todos os artistas é que vieram ter comigo. Mas isso é um mercado infuncional, porque o artista não tem que falar comigo, eu tenho que falar com o manager do artista. Então eu sempre negociei com um artista. Então ele tinha as suas dificuldades, tinha os seus sonhos. Agora, ele devia ter uma equipe que ele partilha os seus sonhos para essa equipe falar com a GM Records. Mas de todas as vezes eu tive que falar com o artista. E muitas vezes eu é que tive que ir atrás dos artistas para lançarem com a GM Records. Porque muitos não conheciam, depois tem aquela questão de não acreditar, mas eu é que acreditava no potencial dele. Quer dizer, há aqui um trabalho duplo, triplo que eu fazia, que era só o fato de você ter que convencer o artista que a plataforma de CD é funcionar, eu estou a ser manager dele. E não sei se o pessoal aí em casa lembra-se, em 2023 ganhou o melhor agente de hip hop no Moçambique Award, da Nesta Vida Entertainment, porque eu fazia agenciamento em duas caras. Apesar de pertencer a dono da GM Records, eu era agente dele, DJ, tanto que em esse foi 2024 que eu ganho melhor DJ de hip hop. Então, essas são 3 profissões numa, e que podem existir outras. Então, quem leva a música para o show? Quem que leva o artista para o show?
Como é que há essa exposição? Com quem falam para ter o artista no show? Como é que ele conhece a editora? Porque o artista, é normal o artista não acreditar na questão de produção de CD, é super normal. Mas a agência, ela acredita, quem que o agencia sabe da existência de perca desse medical, porque aqui tudo isso tem a ver com o fator gestão e gerência de valores. Então, se um artista, o artista não consegue chegar à GM para produzir CD, tem que ter alguém da equipe dele que acredita que aquele agrega um valor, porque faz parte de todo um conjunto. Então, se não tens isso montado, dificilmente vais conseguir chegar. Então, há ruptura assim, vocês como comunicação, como é que vão ficar a saber que existe? Porque a estrutura não está ali. Se a estrutura estiver bem montada, alguém vai vos anunciar que há um lançamento. Precisam ver, mas não precisa ser a GM a vos anunciar. Tem que ter alguém dentro da gestão do artista ao fazer. Ou dentro da GM Record também ter temos de lançamento. E isso sempre existiu. Porque veja só que de todas as vezes que vocês têm conhecimento, nós como GM Record temos, mas tinha que ser uma cadeia de pessoas a se preocuparem com essa, dar e reconhecer essa informação. Por lápis, se nós esquecemos de vos anunciar, há lançamento e vocês não têm conhecimento. Então, é um conjunto de coisas aqui que elas vão quebrando, vão falhando, mas eu, em particular, sempre acreditei que é preciso parar um bocadinho de reclamar e fazer. E o resto vai ser automático. Tanto que tem sido automático hoje e surpresa também para as pessoas ver o tempo de existência da GM Record, 8 anos, e atingir esse marco de 100 álbuns para as pessoas hoje. Eu passei, na verdade, uma preocupação para as pessoas. Hoje em dia a preocupação tem que ser daqui à frente. Eu acho que um bom moçambicano tem que começar a se preocupar. Por que eu na minha prateleira de casa não tenho um CD? Posso não ter leitor, mas por que eu não tenho CD dos meus irmãos? Então isso tem que começar a ser uma preocupação. Não os álbuns só, mas temos giradiscos, discos de várias editoras que lançaram, mas como é que não tens se fez por Moçambique, o que você fez por Moçambique dentro daqueles álbuns que foram lançados e que daqui a 10 anos seremos cobrados. Mas por que apostar no CD? Várias vezes disse que algumas pessoas duvidavam dessa plataforma, punham em causa, ou porque não tinham leitores em casa, ou porque acreditavam que o mundo digital já não precisava tanto do CD físico. Mas o Sidney sempre insistiu com isso, sempre acreditou nisso. O que lhe levava a colocar o CD no centro das suas edições? Além de termos problemas como todo, porque assim, não é possível falar de produção de algo, não se falar do país no geral. Nós não somos um país que está com a melhor internet. Estamos muito longe disso. Então, logo a primeira, se tens pessoas que hoje acordam, pedem megabytes, nós estamos no mundo digital. Sim, porque no mundo digital a gente já esteve em vários cantos da Europa, onde um machibombo tem internet. Aqui isso não existe. Então, o mundo digital é isso, que as pessoas têm que começar a perceber o que é o mundo digital. Não é o fato de ter um provedor de internet no teu serviço, ficar das 8 às 15 e achar que estás no mundo digital. Não. Estás numa plataforma que te oferece essas condições, mas você de forma individual não tem internet em casa. Então essa é a questão de prover a internet, que eu olhei para ela. A questão hoje em dia temos, se nós estamos a falar, não temos leitor de CD.
em Moçambique. Não existe isso. Na Baixa tem tantos leitores DVDs, tantos, e mais baratos. A questão é o interesse que nós temos que ter pela arte. Não existe interesse pelas pessoas. As pessoas não podem aparecer a dizer que não tem isto, não tem aquilo. Tem, eu posso... e tudo que é feito por mim não é só por fazer. Eu investigo, sento para perceber. Existem tantos leitores na Baixa à venda de DVDs que as pessoas até dá para fornecer todo esse país. Então, se as pessoas começarem a ter interesse pela arte em Moçambique, isso tem a ver com amor à arte e interesse. Porque essa é uma plataforma que deve existir. E veja só, sem querer fazer uma provocação, como é que nós temos os e-books hoje, mas a quantidade de livros está a ser vendido? Porque podemos dizer, ok, estamos a eliminar o CD, então vamos eliminar os livros. Mas as pessoas contradizem que elas querem ler, mas não querem ir para o e-book, mas não querem os CDs, porque os CDs ocupam espaço. Os livros também ocupam espaço. Se tivéssemos tudo na nuvem, nós íamos pôr um play e ouvir. Então, é preciso perceber que nem tudo tem que deixar de existir. Temos muitos carros a serem fornecidos em tantas garagens, mesmo no Japão. O leitor está ali. E arrisco-me a dizer que se calhar 10 moçambicanos é que têm carros na plataforma digital. O resto são CDs. Então, é um interesse pela arte no geral que não existe. As pessoas não têm essa cultura de Deus. Então é preciso também saber investigar. Nós podemos fazer, por exemplo, programas didáticos a se falar de música moçambicana. Há muita dificuldade, as pessoas não sabem quem são, cruzam-se com vários artistas, não conhecem, mas conhecem artistas de fora. Então a pergunta é o que está a falar connosco? É a estrutura no geral. E como é que esse processo de produção de CDs ajudou a ampliar a carreira dos artistas que apoiaram a GM Records? O CD, no final do dia, ele é um cartão de visita, porque nem todas as pessoas, é aquilo que nós estamos a falar, vão lembrar-se de ir ter consigo. Por isso que hoje ainda entregamos cartão de visita, porque eu posso te dar meu número de telefone, mas por que eu te dou um cartão de visita? Porque ele vai te incomodar no bolso, você vai ter que tirar no final do dia. E vai dizer, Dylan passou um cartão, deixa lá passar o número. Então é uma espécie de lembrete, é um cartão de visita. Ele no bolso incomoda. Então é uma das coisas também que eu comecei a fazer no meio desta investigação, que a partir do momento que eu te entrego um CD, imagina um artista, um artista top de renome. Vai dizer, vai dizer a ele, vai para o meu link para baixar a minha música. Ele tem tanta coisa. A partir do momento que ele recebe uma chamada importante, ele não volta para ti. Esquece. Então, se eu lhe entrego um CD, algo vai lhe incomodar. Deixa-me ouvir isto. Então, essa é uma das coisas importantes que passou para mim que fazia muito sentido. Em que tu tens um cartão de visita que entregas a alguém, a pessoa pega, no monte daquele calhamante de coisas que tem, vai se lembrar de ti. E também para o cliente é uma forma, neste mundo que nós estamos digital, o CD ainda constitui um lifestyle, onde o artista está a dizer o que quer. Eu vou estar com o meu fã para tirar uma fotografia, mas o meu fã tem que pagar para ter acesso a mim. Então é uma forma de ter, além de ter algo simbólico daquele artista, ele vai tirar uma fotografia que vai servir de memória daqui a 3, 4 anos. Mas como é que um artista, por exemplo, a de casa dele, vai sentar no Mar à Vista para tirar fotografias como os faz? Não. É uma forma também a venda de CD que ajuda o artista a se conectar com o fã. Porque nem sempre vai ter espetáculo. Porque aquele é uma forma de atuar sem precisar de cantar. Ok. Sim. Então, isso é que fez com que nós chegássemos já a uma dessas formas. E quais
quais foram os momentos mais felizes durante esses 8 anos sem álbuns? Os momentos mais felizes e os mais tristes. Talvez se fosse para mencionar algum aspecto que deu-lhe mais alento, acreditou que estivesse mesmo a fazer a coisa certa e que estivesse a contribuir com esta iniciativa, e outros que se calhar testaram-te, né? E pensaste em desistir, acreditando que se calhar não era a opção viável. Nesses dois lados, o que é que mais aconteceu, mais lhe marcou durante este período? Existe a questão, quando nós começamos em 2017, foi um ano de descoberta em que nós havia só aquele fogo. Não olhamos para os ganhos e não olhamos para essa questão de percas, né? Porque se for a perceber, esse todo processo é negócio. Okay. Então nós não olhamos como um hobby. A questão de, ok, tá bom, deixa eu reproduzir CDs na África do Sul, reproduzir aqui internamente, mas quando começamos a olhar para os números, em algum momento isso a afetar o bolso, começou a ficar preocupante. Onde é que nós estamos a ir? Será que é o caminho certo? E depois tem as questões de logística no geral. Tem que perceber que para só um CD produzido na África do Sul, você tem que comprar antes. Ok. Tem que comprar antes, tem que enviar os tais antes, além de comprar. E depois o processo de depósito, entregar o dinheiro a alguém exige confiança, porque nem todas as vezes eu tinha aqui para África do Sul para fazer. Havia aquele processo de produção local e que mesmo a produção local também havia uma discrepância ali na qualidade da capa. Tinhas que perceber qual é a capa que eu estou a comprar. Se pede alguém da Team para comprar e por file ele compra e os deadline uma capa, porque o CD no seu todo ele não tinha problema. De forma geral, o próprio CD, mas as caixas elas tinham algumas com mais qualidade, outras com menos qualidade. Então isso tinha que ter alguém dentro da equipe que tinha esse conhecimento, porque se ele falha, nós empacotamos de CD, estamos a entregar ao cliente uma série de CDs que podem desenvolver. Então, são esses momentos financeiros, da logística, essa parte que havia aqui problemas. E depois tem a questão da própria maquinaria que nós estamos a usar. É muito arcaico. Para produzir um CD, a impressão, tens de fazer uma impressão de um CD e as capas são impressoras normais, já não temos problemas com isso. Mas por vezes tens que fechar um deal com o artista, a impressora em casa. E tens que esperar dia seguinte, os deadlines. E uma das questões também que pesava muito era a questão de quando falamos do tempo em que tem que se dar ao artista o produto. Aquela questão no início que eu falava do artista ter o agente, ele pecava muito aqui, onde tu tens o artista no último minuto, ele já lançou o panfleto, quer lançar o disco no dia 3, está há uma semana, uma produção de CD, a observar todos os aspectos, no mínimo tens que ter 2 semanas, mas há muitos artistas que apareciam faltando 3, 4 dias. Mas o nosso compromisso com aquilo que nós estamos a fazer, como era muito além financeiro, era o amor, nós conseguimos sempre dar a volta por cima, mas houveram momentos que a gente esteve mesmo com a corda no pescoço, e apesar de entregamos a última hora. Então isso faz com que a gente não seja profissional em algum momento. Ok. Dia 29, precisamente aqui no Mar à Vista, haverá lançamento do 100º álbum, e é o álbum de 100 paus. O que é que este álbum significa para a GM Records? É um marco muito importante para nós, porque sempre houve esse sonho de ter um número que, na verdade, o número 100 é um número que não se duvida daquilo que nós somos capazes, porque existem projetos que não só envolvem hip-hop. Sabes que nossa religião de hip-hop é muito tradicionalista, porque tu estás misturado com esse estilo de música
E por dentro sempre senti isso, que por que não produzir CDs que dispensam dúvida daquilo que eu sou capaz como uma editora. Então eu olhei sempre para o número 100 como um número que justifica eu abraçar tudo que eu quiser e ninguém tenha dúvida daquilo que eu sou capaz. Porque nós, a viver, sempre alguém que duvida, somos capazes. E quando chegamos, há quem continua a duvidar que somos capazes de fazer outra coisa. Então, acho que o número 100 é mesmo é o número que sempre foi o desejo de chegar. Apesar de que era o número 50, né? Mas eu olhei para 50 como se fosse... o número 50 ficou pequeno para aquilo que era o desejado. Então, chegar ao álbum 100 com o fechar deste marco importante com um álbum de 100 paus é algo super extraordinário. Aliás, algo interessante aqui que as pessoas nunca prestaram atenção é o fato de, falou da G Pro, de um dos elementos da G Pro que teve na fundação da G Pro. Todos os álbuns e quase todos, exceto G2, foram lançados de forma individual, foram lançados pela GM Records. O álbum de duas, a primeira EP de Duas Caras foi da GM, foi do Beats Wave, foi da GM Records. Afromatic, Jundava, GM Records. Hitman, de 3H, GM Records. E hoje, notas por notas de 100 paus. Então, é isso que a gente não considera só destino, nem coincidência. É algo que estava mesmo para acontecer, porque Joe, ele fez um trabalho excelente, só com eles todos num álbum da G Pro. Existe sim, acho que existe uma EP, uma e outra, mas esses todos eu consegui colocar esses todos a terem nos álbuns de forma individual na GM Records. E isso também é algo importante para mim. Ok. E tendo em conta também que 100 paus, apesar de estar desaparecido do hip hop já há algum tempo, pelo menos ativamente, né? É uma figura que dispensa apresentação, como tantas outras que a GM foi lançando, mas fechar 100 álbuns com 100 paus, sobretudo por esse nome artístico dele, combinar muito com o número de álbuns já publicados, é de certa forma a melhor forma de chegar ao número 100. Sim, é a forma brilhante de chegar ao 100, porque chegar 100 com 100 é mesmo um duplo punch. E para aquilo que nós estamos a fazer com o hip hop, é dose dupla. É uma dose dupla e funcionou muito bem. Então, além de ter orgulho como GM, é orgulho pelo fato de conseguir sentar com 100 paus e dizer ok, estamos a fechar 100 com 100. E oxalá que o pessoal possa aderir muito, porque já agora é um álbum excelente. E eu sou um daqueles artistas que ele nunca dá um passo sem olhar para os detalhes. E acho que é por isso que o álbum dele só teve que sair neste momento e sair agora. Então para nós é um orgulho de ter o 100 paus a lançar o álbum conosco. E daqui para frente são 100 álbuns gravados, teremos o álbum 101 ou é momento de respirar e pensar em outras coisas? Como é que a GM Records vai se posicionar no mercado? Existem várias ideias que existem, temos muitas ideias, temos muitos projetos e sempre existiram. Um dos projetos que é já agora com o restaurante, já estamos numa série de shows aos domingos, que é uma malta de hip hop, mas com uma chamamos de live session,
mas ele vai de uma de outra maneira, em algum momento tem que se inclinar ao MC e o DJ, apesar de hoje em dia só com banda, às vezes é um elemento de banda, fazerem acústico ou a banda completa, mas sentimos que pela dinâmica do hip hop e pela forma como a gente conhece a dinâmica do hip hop, vamos ter que introduzir esse elemento DJ, MC DJ, que são os tais elementos de hip hop. Então isso é algo que nós estamos já antes de fechar o álbum 100, já estamos a abraçar. Há um sonho, apesar de eu sempre digo, é um sonho muito alto, e aí sonhar é sonhar, que é ter um museu de hip hop em Moçambique. Quem sabe se a gente consiga chegar lá, lançar um livro também é outro sonho. Isso de forma, mas é algo pessoal, algo meu pessoal, mas eu acho que falar disso todo o processo, falar de algumas coisas que têm a ver com hip hop, não só na convivência e como chegar aqui, porque as pessoas não só verem que houve esse lançamento daqui a uns 10, 20 anos ou 50 anos. Tem que saber como é que o processo foi, então acho que num livro pode soar melhor. Então, um festival de hip hop internacional, a ter que participar de todos esses artistas também é um sonho. Então é uma série de coisas que nós vamos fazer, mas também abraçar outro estilo de música, que eu acho que é algo que nós fomos perdendo muito, que é essa combinação de dance music com hip hop, hoje temos a música jovem Panza, que é uma música excelente, que encaixa muito bem, um bom bap, um bom rap no Panza. Eu acho que é algo que nós podemos abraçar e apostar, porque nós gostamos de música hip hop pelo aquilo que começou e como nós começamos. Mas se nós começamos a pensar em introduzir o hip hop em vários estilos de música, também pode soar melhor, talvez. Se calhar apostar muito nisso. E o Panza é algo que sempre tem me incomodado muito, o fato de estar onde está. Eu acho que podia fazer muito pelo Panza. Ok, com certeza estaremos a acompanhar esses e outros projetos que o Sidney e a GM estiverem a concretizar pelos próximos tempos. Muito obrigado por ter cedido esse tempo para essa conversa em torno dos 100 álbuns, e estaremos aqui obviamente no dia 29 para celebrarmos esta edição, este lançamento do 100 Paus, que é este álbum muito bem sugestivo, que é Notas por Notas. E assim encerramos a nossa conversa com DJ Sidney GM acerca dos 100 álbuns que esteve a produzir ao longo dos 8 anos, em que celebrou de forma discográfica a música moçambicana, com particular reconhecimento para os fazedores de hip hop em Moçambique. E cá estaremos no dia 29 para celebrarmos o Notas por Notas de 100 Paus, este álbum que concretiza o número 100 na vida profissional de Sidney Mavi. E foi um prazer estar em sua companhia. Até lá!